A pergunta é, afinal de contas, qual seria o motivo do pastor Arilton de Oliveira ter saído do programa Bíblia Fácil? Bom, eu quero lembrar vocês de um assunto que nós abordamos aqui muitas lives atrás, eu nem vou lembrar de qual live é, só vocês olhando lá e procurando. E eu sempre dizia ali naquela live assim, olha, tem um apresentador da Novo Tempo, que tem uma situação, que papapá, que tem um pastor que tá reclamando, piririu, porque parece que esse apresentador da Novo Tempo deu em cima da mulher dele. Ah, é o Arilton? Não sei. E nem tenho como dizer. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, baseado nessas informações que eu acabei de falar, que inclusive o pastor traído, né, escreveu uma carta e essa carta vazou e veio parar na minha mão e eu li a carta aqui no canal, ele acusava um pastor de ficar trocando mensagens via WhatsApp com a esposa dele. E esse pastor, apresentador da TV Novo Tempo. Eu não sei quem é, ou sei e nunca direi para vocês, mas o que acontece é que eu estou relembrando esse assunto para mostrar para vocês que os bastidores estão apodrecidos. E que coisas estão acontecendo e elas não vão deixar de acontecer. E impressionem-se, quanto mais nos aproximamos do fim, mais essas coisas virão à tona. Justamente para quebrar, pelo menos a minha forma de entender, justamente para quebrar a visão de muitos de que esses caras são perfeitos, de que esses cantores, pastores, líderes são perfeitos. Porque, infelizmente, grande parte dos membros, ou eu ouso em dizer, a maioria dos membros adventistas do sétimo dia do mundo estão colocando os pastores e os líderes na posição de Deus. Eles idolatram esses caras. O cara é apresentador da Novo Tempo, ele é idolatrado. E a galera perdeu o foco de Jesus. Então, no final dos tempos, é óbvio que no fim, essas pessoas começariam a ser descortinadas e passariam a aparecer os problemas dessas pessoas, elas seriam mostradas como de fato elas são, para que então você, membro, possa entender do que se trata o cristianismo que você tanto prega, que você tanto defende. É cristianismo, e não ariltonismo, e não Ivan Saraivismo, e não Leonardo Gonçalvismo. É um absurdo a gente ver, dia após dia, o quanto que os membros da igreja estão idolatrando pessoas e deixando de servir a Deus. Eu li hoje, mais cedo, o capítulo 13 do livro Antes que Seja Tarde, e tinha uma parte, eu vou até olhar aqui para ler direitinho, só o finalzinho aqui, que eu achei muito interessante, que foi um comparativo que o pastor Tomás fez com o membro da igreja versus discípulo de Cristo. É rapidinho, ó. O membro deseja pertencer, o discípulo trabalhar. O membro deseja consumir, o discípulo servir. O membro é estéril, o discípulo é fértil. O membro opta pelo social, o discípulo pelo missional. O membro se satisfaz com o que os outros fazem por ele. O discípulo se satisfaz com o que ele faz para os outros. O membro é feliz com bons programas de igreja. O discípulo é feliz com novos lares abertos ao evangelho. O membro espera contrapartidas em razão de seus dízimos e ofertas. O discípulo adiciona aos dízimos e ofertas o seu serviço abnegado. Para o membro, a missão é dos pastores. Para o discípulo, a missão é dos perdoados. Para o membro, a igreja é o fim da jornada. Para o discípulo, a igreja é só uma ponte para o céu. Para o membro, nenhuma alma vale mais do que a sua. É verdade, né? O membro de igreja ele acha que ele é o mais importante de tudo, né? Já para o discípulo, uma alma perdida vale tanto quanto a de todas as salvas juntas. O discípulo, que está imitando Cristo, ele leva muito a sério aquela coisa das 99 ovelhas. Eram 100 ovelhas juntas num aprisco. Lembra dessa música? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas. Lembra? Que coisa boa. Aí uma se perdeu. E o pastor deixou as 99 lá no aprisco e foi atrás da ovelha perdida. Por quê? Para o discípulo, aquele imitador de Cristo, uma alma perdida vale tanto quanto todas as salvas. Então, não basta ser membro de igreja, é preciso ser discípulo de Cristo. E está faltando muito essa linha de raciocínio das pessoas.
Elas não estão entendendo que elas precisam ser discípulos de Cristo. E não do pastor ABC, ou do irmão ABC, entendeu? Ou do cantor. Mas enfim. Pensando sobre tudo isso, e falando mais uma vez sobre os 2 pesos e 2 medidas, eu volto lá no assunto que eu estava falando. Tinha lá um apresentador da Novo Tempo, que eu não vou dizer o nome, que estava dando em cima aqui da mulher dos outros. Fez uma vez, foram lá e perdoaram, e ele continuou apresentando o programa. Se tá lá até hoje, se já saiu, se vai continuar, não vou dar dica para vocês não saberem quem é. Aí, de repente, o pastor Arilton saiu. O pastor Arilton saiu e entrou um outro cara no lugar. Poucas explicações foram dadas e questionamentos começaram a surgir. Muitas pessoas falaram, a igreja não está curada ainda. Olha que absurdo que falaram, né? Falaram inclusive no meu grupo aqui do Telegram. Tomara que não seja nada demais, porque a igreja ainda não se curou da situação do pastor Ivan. Gente, olha que absurdo, se curar da situação do pastor A ou B. Gente, quanto mais se aproximar do tempo do fim, mais essas pessoas serão reveladas como elas de fato são. Vocês precisam se desligar do pensamento de que essas pessoas são mártires da bondade, são símbolos da perfeição e do amor. Não! O único mártir da bondade é Cristo. O único símbolo da perfeição é Cristo. A gente precisa parar com isso aí. Mas, Leandro, por que o Arilton saiu? Aí é o X da questão. Bom, primeiro, eu não faço a menor ideia. Não tenho a resposta para vocês, mas eu tenho o vazamento da orientação, porque eu tenho uma fonte dentro da Novo Tempo, chamado pelos líderes lá da Novo Tempo de espiões. Eu tenho um espião, eu não tenho espião, eu tenho uma fonte, né? Mas enfim, fazem de tudo para calar a voz e é óbvio, assim, resguardado pela Constituição brasileira, eu jamais direi o nome da minha fonte. E nem sobre processo judicial eu revelarei. Mas acontece que me foi enviado o seguinte texto que eu quero compartilhar com vocês, para que vocês possam, então, junto comigo aqui, pensar sobre. Olha, o motivo do Arilton ter saído, eu não faço a menor ideia, tá? Conheço o pastor Arilton pessoalmente? Conheço. Tive aí, passei pelo estado do Espírito Santo, sendo motorista dele um período ali, em que ele veio visitar aqui, eu acompanhei ele. É uma pessoa normal, como qualquer outro pastor, né? Às vezes a gente está falando com eles, eles simplesmente não estão ouvindo o que a gente está falando, estão sempre muito ocupados, e a galera da Novo Tempo, a galera da administração está sempre muito ocupada, a gente ali está falando com eles, eles não estão ouvindo o que a gente está falando, né? Eles não se importam muito com o que a gente tem a dizer, mas isso não torna ele uma pessoa ruim, isso é só meu ponto de vista. Ele é como muitos pastores que eu tive o prazer ou o desprazer de conhecer na minha vida. Tem pastores que são meus amigos, ou que eram meus amigos, ou que são, sei lá, até hoje, mas tem esse defeito de sequer ouvir o que o funcionário menor tem para dizer. Eles não têm tempo para ouvir a gente, né? Eles não têm tempo para as nossas necessidades. Eles estão muito preocupados com os números. Então, é o pastor Arilton, é isso aí. Agora, de fato, ele prestava um excelente trabalho ali na Novo Tempo como apresentador. O Bíblia Fácil é um tipo de programa, é um tipo de reality show, né? Uma coisa meio para esse lado aí. As pessoas ficam, entre aspas, confinadas ali, aprendendo sobre a Bíblia, e no final elas decidem se vão se batizar ou não. É um entretenimento, né? Feito ali com um intuito assim muito bom a princípio, né? Agora, ele saiu e não foi dado muitas explicações. Porém, foi orientado pela direção da Novo Tempo aos funcionários e colaboradores o seguinte, acompanhem no texto. Isso aí foi vazado, botaram lá num grupo interno e, claro, vazaram pra mim. Gente, nada tá seguro, para com esse negócio de vazar, para com esse negócio de grupo que... Vocês são loucos ou o quê, né? Mas, enfim, o que importa é que a liderança, ela tá muito preocupada com a repercussão da saída do pastor Arilton. Pastor Arilton saiu, afinal de contas, por quê? Eles já sabem que surgiriam muitas perguntas, então eles deixaram a seguinte orientação. Importante. Amigos, vamos lá, vamos seguindo aqui. Amigos, bom dia. Se alguém perguntar sobre a mudança no programa Bíblia Fácil, compartilho algumas possíveis respostas. Meu Deus. Primeiro vamos ao contexto. São respostas para quando houver um questionamento e não necessariamente para uma publicação oficial. Um questionamento. O contexto é essa. As respostas é para quando houver um questionamento, não quando houver uma publicação oficial.
Eu não sei que rádio de publicação é essa, mas enfim. É porque ainda vai ter a publicação, deve ser isso. Respostas, né? O contexto é esse, foi orientado para que eles respondessem, tipo assim, você tá ali na rua, você conhece uma pessoa que trabalha no Novo Tempo, você fala, mas por que o pastor Arilton saiu? Você pergunta lá pro funcionário. Aí ele foi orientado pela liderança a dizer. Primeira resposta. Para a primeira pergunta, por que o Bíblia Fácil saiu do ar? Resposta, o pastor Arilton Oliveira deixa suas produções da Rede Novo Tempo de comunicação para realizar novos projetos para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sendo assim, algumas novidades estão sendo preparadas, inclusive o programa Bíblia Fácil. Voltará reformulado e com um novo apresentador. Essa foi a orientação da pergunta por que a Bíblia Fácil saiu do ar. Segunda pergunta, mas aconteceu alguma coisa com o pastor Arilton na Novo Tempo? Resposta. Gente, brincadeira. O pastor Arilton deixou a Novo Tempo por questões pessoais e assumirá novas responsabilidades da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele segue seu ministério, mas agora em outras frentes de atuação. Observação, a mesma resposta vale para todas as perguntas desse segmento. Ah, meu Deus do céu, departamento de crise da igreja. Eles acham que a gente é muito idiota mesmo, né? Ah, gente, eu não tô dizendo que aconteceu alguma coisa de cunho pessoal na vida do pastor. E, sinceramente, nem tô nem aí, quero saber. Eu só tô impressionado com a capacidade da liderança de tratar a gente feito idiota, mano, em pleno século XXI. Vamos lá. Pergunta número 3. Mas para onde vai ou foi o pastor Arilton? Resposta. O pastor Arilton de Oliveira deixa suas produções na Rede Novo Tempo de Comunicação para realizar novos projetos para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A definição sobre o destino do trabalho do pastor é um tema que está sendo tratado diretamente com a igreja e ele. Entre a igreja e ele. Próxima pergunta. Caso alguém pergunte, por que o pastor Arilton não vai mais estar no Bíblia Fácil? Resposta. O pastor Arilton de Oliveira deixa suas produções na Rede Novo Tempo de Comunicação para realizar novos projetos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sendo assim, algumas novidades estão a caminho. Na TV e na rádio Novo Tempo, o programa Bíblia Fácil terá um novo apresentador, pastor Felipe Amorim. Além disso, o programa Fé para Hoje será apresentado pelo pastor Robson Menezes. Graças a seu apoio, o Novo Tempo tem levado a esperança para milhares de casas brasileiras. Bom, por que eu fiz questão de mostrar para vocês esse vazamento? Que eu não posso nem considerar como vazamento, porque é o seguinte, não tem nada demais aí. Tem nada demais aí. Mas, gente, mostra como nós estamos sendo tratados como rebanho, né? Realmente nós não temos direito de saber porcaria nenhuma que acontece com a nossa igreja. A igreja que, inclusive, nós mantemos em pé, né? Você e eu que mantemos essa igreja funcionando. Não são os pastores, não são os presidentes, não são os secretários, não são os tesoureiros. Quem mantém a igreja de pé são os membros, são os discípulos. São as pessoas que pregam todos os dias, são as pessoas que trazem os membros. Não, gente, é um absurdo você achar que quem mantém essa igreja em pé são apenas os pastores. Os pastores, os líderes, os administradores têm seu papel importantíssimo no desenvolvimento e no crescimento da igreja adventista, mas nós, membros, somos peça-chave. E cara, é muito ruim ser tratado como idiota. E pior, né? Vamos agora aqui exercitar nossa mente juntos. Imagine que, vou dar um exemplo, tá, gente? Tô dando um exemplo, pelo amor de Deus, é um exemplo. Imagine que aquele assunto que eu falei, que tem um apresentador no Novo Tempo, que, de acordo com a fonte, supostamente, estava dando em cima da mulher dos outros via WhatsApp, que teve umas mensagens que vazaram, mas aí ele foi perdoado, ele continuou sendo apresentador, ou se assaiu, ou não sei, porque eu não posso dar dica. Imagine que esse pastor fosse o pastor Arilton. Imagina, eu tô falando imaginemos, não é o que aconteceu. Imagine que esse pastor aí, apresentador, era o pastor Arilton. Ele que estava dando em cima dos outros, e por isso ele saiu da Novo Tempo. Essas respostas orientadas aqui pela liderança, elas estão mostrando que ele continuaria, né, sendo pastor em outra frente da igreja. Ou seja, ele foi então perdoado. Né? Ele foi perdoado e teve uma nova chance. Aí fica o questionamento aqui. O pastor Tomás Amaral, ele escreveu um livro e ele foi demitido. Mais uma vez, raciocinando sobre tudo isso, a gente observa os 2 pesos e 2 medidas constantes na igreja. E ponto final, acabou. Não tem o que ser dito. Não tem o que ser dito. Vai ser assim para sempre. Né? Vai ser assim para sempre. A gente não tem mais o que fazer.
O que a gente vai fazer, gente? O que a gente vai fazer? Né? Então, assim, o pior dessa história toda é, mais à frente, como aconteceu em alguns casos, né? Como tem um pastor que era presidente aqui da Associação Espírito Santense, que saiu daqui, foi ser presidente de união, e depois descobriram que o cara tinha 2 famílias, né? E aí... Depois tem um outro caso também, de um que... Enfim, é uma galera que apronta pra caramba nos bastidores, e eles ficam escondendo, pra depois, mais à frente, a gente acabar descobrindo. Então, pra mim, o que seria pior, novo tempo, liderança da igreja, é se no futuro, distante ou próximo, não importa, se descobrir ou for informado de que o real motivo do pastor Arilton ter saído seja diferente daquilo que vocês orientam os funcionários e obreiros a falarem e repetirem para as pessoas. Eu não estou questionando aqui a veracidade do que vocês disseram naquela resposta vazia, uma resposta robótica, né? Eu me senti lendo aqueles e-mails automáticos, ou até mesmo um atendente robô de uma empresa de telefonia celular. Porque é muito engraçado, quando uma empresa ela quer vender uma linha para você de telefone, vem um atendente e liga para você. Oi, senhor Leandro, tudo bom? Nós temos aqui hoje, essa semana mesmo eu recebi isso. Temos aqui uma promoção para você fazer a portabilidade do seu número da Vivo aqui para Oi. Se você fizer isso, nós vamos te dar 60 gigas e parará. E aí toda atenciosa. Mas vai você ter um problema com a empresa. Ó, eu tô tendo um problema com a linha, quem te atende é um robô. E até tu chegar no atendente, misericórdia. E eu fico triste quando eu vejo que a Igreja Adventista está muito parecido com isso, porque nós deixamos de ter a pessoalidade do amor, da interação das pessoas, e a gente está vivendo isso aí, ó, que vocês estão vendo. Uma orientação robótica para dizer o que todo mundo quer saber de uma forma vazia, escorregadia, para que nada cresça mais do que se espera a respeito de qualquer assunto que seja. É isso que nós estamos virando. O motivo do pastor Arilton ter saído, eu não faço ideia. E, sinceramente, gostaria de, num futuro próximo ou distante, não saber. Mas a cada dia que passa eu me entristeço mais com a postura dos nossos líderes em nos tratar como idiotas, em tratar os seus membros como rebanho e apenas como rebanho.